falaremos sobre o Alzheimer e teremos uma convidada muito especial. Você pode se apresentar? Olá, prazer. Eu sou Tarsila Marinho Cipiciani, médica formada pela Universidade de São Paulo, com residência em neurologia e especialização em distúrbios da cognição e do comportamento. Como o Alzheimer se manifesta? Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma doença em que células do sistema nervoso central entram em degeneração, em morte celular. Ainda hoje, desconhecido o desencadeante para o início dessa doença. A manifestação clínica dessa doença é uma consequência do território acometido, que começa inicialmente por regiões bem específicas que ficam na região mais interna dos lobos temporais, conhecido como sistema límbico, que é a circuitaria responsável pela memória. Então, a primeira manifestação clínica desse paciente é uma dificuldade em fixar eventos recentes na memória, como um compromisso, um telefone novo, uma senha de cartão. Começa aparecendo algo de distração, mas evolui com dificuldades severas em fixar na memória eventos recentes, como se ele almoçou ou não, qual foi a comida que ele comeu, qual é o dia do mês que ele está, qual é o dia da semana que ele está. Com a evolução da doença, outras células se tornam comprometidas e ele tem uma sequência que isso acontece. E o próximo território a entrar em neurodegeneração é o restante das células do lobo temporal. E a manifestação clínica desse território é a perda de eventos, de marcos da memória desse indivíduo. Então, ele começa a esquecer qual é a profissão dele, como executar essa profissão, se ele é casado ou não, se ele tem filhos, ele vai perdendo esses eventos que foram fixados na memória dele. Na sequência, os lobos frontais se tornam comprometidos e ele perde a sequência lógica na execução de tarefas. E ele passa a ter dificuldade em fazer atividades bem simples para ele, como tomar um banho. Ele não sabe organizar qual é a ordem das tarefas para ele executar um bom banho. Em ligar o chuveiro, primeiro passar o sabonete, depois tirar o sabonete do corpo, o shampoo na cabeça. Ele não consegue fazer essa organização lógica. E aos poucos o restante do todo o cérebro se tornam comprometidos, vai tendo morte celular e circuitos simples ele já não tem mais funcionante, como dar o comando, o cérebro dar o comando para ele engolir a comida que está na boca. Então o paciente se torna dependente dos familiares para dar comida, para trocar uma fralda, porque ele já não consegue mais organizar, o cérebro dele não consegue mais organizar para executar, para o corpo executar essas funções. Como surgiu o interesse pelo esse assunto? Meu interesse pela doença de Alzheimer, como por todas as doenças neurológicas e neurodegenerativas, é que temos ainda muito o que desvendar dessas doenças, o que ser estudado e conhecido para ser melhor tratado. Hoje ainda são doenças que não se sabe o porquê que ela inicia no cérebro de um paciente e não temos ainda uma proposta de tratamento que cure esse paciente. Então, ela compromete muito a vida do indivíduo e de todos os seus familiares. Então, temos muito ainda o que fazer por eles. Existe algum tratamento ou aparelho que ajude a conter o avanço da doença?
Infelizmente, não temos um tratamento que cure essa doença no cérebro do paciente. Temos sim medicações que torna ela mais lenta, essa progressão, depois que já pegou o sistema límbico, que a gente consegue identificar que tem as características do Alzheimer, tem um remédio específico que a gente dá para o paciente para que demore muito para começar os outros territórios. Então, ele sim tem a doença, ele tem a dificuldade de memorizar, mas ele demora muito para chegar em estágios muito avançados, que compromete muito a qualidade de vida. Ele não consegue mais andar, ele não consegue tomar um banho, ele não consegue mais usar um banheiro. Ele demora mais para chegar nesse estágio, mas infelizmente a cura a gente não tem. Não tem um aparelho que traga a cura, mas tem muitos aparelhos, a tecnologia hoje consegue sim auxiliá-los através de realidade artificial, de videogames, de jogos eletrônicos. A gente volta a fazer o cérebro dele a entrar em atividade, em se exercitar para ajudar e evitar que progrida também tão rápido quanto a doença sozinha. Essa doença tem cura? Infelizmente, essa doença não tem cura, como eu já disse, mas é uma doença que deixa aí uma oportunidade muito grande para jovens cientistas se aprofundarem, estudarem essa doença e descobrir como fazer para detectar essa doença em um momento que a célula ainda está viva e entrar com uma medicação para que essa célula não morra. Como médico, qual é o seu maior desejo com relação ao Alzheimer? Como médica, meu maior desejo é que eu ou algum neurocientista entenda melhor essa doença e consiga, antes que as células morram, entrar com um remédio que traga a cura para essa doença. Muito obrigado pela sua presença.